Graça e paz, família de Deus. Em João capítulo 10, Jesus se apresenta como o bom pastor que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Precisamos entender um pouco do contexto para podermos observar aquilo que Jesus realmente deseja falar com o seu público e como isso se aplica ao nosso dia a dia, como cristãos. Vejamos, Jesus se apresenta como bom pastor e aquele que nos traz a vida com abundância, em contraponto com aqueles a quem ele mesmo chama de ladrões e assaltantes, aqueles que vieram antes dele. Essas pessoas que vieram antes dele, conforme o próprio Jesus disse, que não entrou pela porta do aprisco, mas que pulou a cerca, pulou por outros caminhos que não eram legítimos, esses homens, como não eram os pastores, e nós sabemos que a figura do pastor sempre está relacionada com o cuidado, com o zelo e tudo aquilo que é necessário para uma boa vida de uma ovelha, esses homens a quem Jesus se opunha eram uma expressão de tudo aquilo que é contrário àquilo que Jesus veio para nos oferecer. Esses homens entraram por cima da cerca, ou seja, de maneira legítima, porque na verdade as Escrituras não apontavam para esses homens. Nós sabemos que as profecias do Antigo Testamento apontavam para o Messias, e todas essas profecias se cumpriram em Jesus. Então ele era o bom pastor, ele era aquele que poderia entrar de maneira legítima pelo aprisco ou para o aprisco e cuidar realmente das ovelhas do Senhor. Já aqueles a quem as profecias não se referiam, aqueles que não tinham a mesma inspiração e motivação que Jesus, que era o amor pelas ovelhas, esses precisavam entrar de maneira legítima e já tinha se apresentado muitas pessoas. Existiam muitos falsos mestres, muitos falsos pastores na época que tentaram conduzir o povo de Deus. Jesus não se apresenta como um pastor como os falsos, como os ladrões e mercenários que vinham como uma posição de autoritarismo, mas Jesus veio com uma posição de governo, mas um governo em amor, que pudesse conduzir as ovelhas a essa vida. E aqui nós precisamos entender também o que é realmente essa vida. Muitas vezes confundimos a vida abundante, talvez com abundância de dias, ou talvez de bens materiais que as pessoas conseguem, mas nós sabemos que nada disso pode trazer felicidade verdadeira para a vida das pessoas. É fato que vemos muitas pessoas, às vezes, com muitos anos de vida, mas muitos anos de tristeza, de decepção e frustração. Vemos também pessoas com muitos bens acumulados, mas que nada disso foi capaz de gerar paz e alegria na vida dessas pessoas. Porém, Cristo fala de uma vida que algumas traduções, ao invés de traduzir como vida abundante, traduzem como vida que satisfaz. E essa vida é uma vida que nós só podemos ser conduzidos por esse bom pastor que é Jesus. Essa vida que nós sabemos que é a comunhão com Deus. Essa vida que no grego significa zoe, é essa vida que nós sabemos que é essa comunhão plena com o Pai. E sabemos que o próprio Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Os ladrões e os mercenários não podem conduzir ninguém ao Pai, porque não são eles a quem as profecias se referiam, não são eles que receberam da parte de Deus o encargo de conduzir o povo de Deus até a presença do Pai, mas sim Jesus Cristo. Por isso nós precisamos entender aqui que Jesus, quando fala que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, Jesus fala desses homens aos quais não têm capacidade de nos conduzir até Deus, porque se eles não nos conduzem até Deus, certamente nos conduzirão a tudo aquilo que é oposto ou contrário que Jesus pode nos dar. Se Jesus é a vida, certamente esses homens são símbolo de morte, nos conduzirão a caminho de morte, de tristeza e angústia. Mas Jesus certamente nos conduzirá a essa vida abundante que nós encontramos na presença do Senhor, o nosso Deus. E ao entendermos isso, temos que nos submeter a esse bom pastor, aquele que zela pelas ovelhas, aqueles a quem o Senhor Jesus disse que muitos vieram antes, mas as ovelhas dele não deram ouvido a esses homens, porque eles não eram o pastor dessas ovelhas. Mas aqueles que são realmente ovelhas de Jesus, conhecem a voz dele
e dão ouvido a essa voz. A grande pergunta é: a quem estamos dando ouvido? Aos mercenários, aqueles a quem não tem condição de nos conduzir até o Pai e talvez muitas vezes estão conduzindo pessoas até a morte? Precisamos clamar a Deus para que Ele nos dê a direção e a sabedoria do Espírito Santo para discernirmos as vozes que chegam até os nossos ouvidos, para saber se são vozes de ladrão ou se realmente é a voz do bom pastor. Porque se dermos ouvido às vozes dos ladrões, seremos conduzidos a um caminho de morte. Mas aquele que são as ovelhas de Jesus, aqueles que são ovelha do seu rebanho, conhecem a sua voz. Nós somente podemos conhecer a voz de Jesus com a ajuda do Espírito Santo. Que Ele nos conduza a essa vida de sensibilidade onde possamos ouvir a voz e conhecer a voz de Jesus, para que possamos segui-lo como o caminho que nos leva até o Pai e até a vida eterna. Eu gostaria de orar com você, para que você e eu juntos possamos viver essa busca continuamente, para que nós possamos ter uma comunhão plena com o Senhor, para estarmos plenamente aptos a ouvirmos e reconhecermos a voz do Senhor quando Ele ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o nosso Pai zeloso e o Senhor nos deu um bom pastor. Sabemos que Jesus é aquele que nos conduz a um caminho de verdade, de justiça e um caminho que nos conduz a essa vida que satisfaz. Uma vida que ela não é circunstancial, ela não depende daquilo que é externo, porque ela está dentro de nós. Essa comunhão com o Senhor, que é essa vida que realmente produz satisfação em nós, que nos produz alegria e que produz em nós a vida eterna. Que nós possamos, ó Pai, contar com o seu auxílio, com sua graça, através da presença do Espírito Santo em nós, e que Ele nos conduza ao caminho do Senhor, que é Jesus, que nós possamos discernir a voz do nosso bom pastor e andarmos sempre pelo caminho daquele que deseja governar as nossas vidas e nos conduzir a um caminho de vida. E nós sabemos que precisamos da ajuda do Senhor, para que não nos submetermos às vozes dos ladrões que muitas vezes tentam seduzir as ovelhas do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, seja aquele que nos oriente a cada dia e nos dê a capacidade de reconhecermos a voz do Senhor, o nosso bom pastor, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama e que junto possamos estar sempre sensíveis à voz do nosso bom pastor, em nome de Jesus. Deus abençoe.